Bem-vindos, bem-vindas a mais uns 7 minutos comigo. Aqui a nossa conversa é sobre o mundo do trabalho. Pauta de hoje, ser mentor. E olha só, que vamos falar sobre o seguinte. Você consegue expressar o seu desconforto com a quebra de compromissos do mentorado? Sim, esse é o tema de hoje, característica super importante de um mentor. Estamos aqui diariamente trazendo conteúdo sobre o mundo do trabalho. E a gente tem dedicado esse tempo para falar sobre mentoria, que é um mercado que vem crescendo muito, nem sempre de forma ordenada. A gente está querendo aqui, de alguma forma, colaborar com conteúdo de qualidade para pessoas que tenham muita vontade de ser mentor, mas muitas vezes não tem técnica, não tem ferramenta. Eu tenho encontrado muitas pessoas que são convocadas pelas suas empresas, estamos falando aí de bancos, seguradoras, indústria. Olha, agora você vai ser mentor. Você teve uma carreira incrível, você é um executivo incrível, você é um C-level incrível, você vai ser mentor. A pessoa olha e fala assim, meu Deus do céu, eu fiz engenharia, eu fiz direito, eu fiz economia. O que é ser mentor? Não se preocupa, a gente vai fazer um workshop esse final de semana, 2 horinhas, e é o suficiente para você mudar a vida das pessoas. Gente, a nossa formação dura 3 meses. Durante esses 3 meses, a gente tem um estágio, a gente pega todos os nossos alunos, passam por todas as ferramentas, sentem neles as ferramentas, depois eles pegam um estágio, fazem 10 sessões de estágio, depois fazem outro estágio, depois a gente supervisiona o caso. Aí ele fala, poxa vida, agora eu já entendi como é ser mentor. Tanto que é por isso que aqui chama Ser Mentor, a nossa conversa. E aí a gente vê algumas empresas, ela vai dar 2 horas, 4 horas, 8 horas de um workshop sobre mentoria, abençoa e fala, vai meu amigo ser mentor, sem técnica nenhuma, gente, tá dando caca. Tá dando muita caca, porque como eu mentoro muita gente, então eu tô mentorando pessoas que estão com esse sofrimento, tipo, Rebeca, socorro, minha empresa quer que eu mentore e eu não sei. E eu também tenho de outro lado, Rebeca, eu tô sendo mentorado por uma pessoa que é escrota. Ela me critica, ela me julga, ela poda meus sonhos. E eu sei que do outro lado a pessoa nem tá fazendo isso geralmente por mal, é porque ela não sabe fazer outro jeito, a não ser julgar, criticar e se perder nas suas crenças. Após esse momento de desabafo, vamos voltar aqui para a nossa pergunta de hoje. Não, é que eu tô vendo umas coisas que eu tô ficando muito incomodada com o que tá acontecendo no mercado. A gente leva isso muito a sério, a gente tá nesse mercado desde 2010, né? Então a gente quer cuidar com muito carinho que essa profissão continue sendo honrada no nosso país. Mas vamos lá. Qual que era a questão de hoje? Consigo expressar meu desconforto com a quebra de compromisso do mentorado. Qual que é o desafio dessa pergunta 32? Sim, nós estamos na 32ª. Todas elas estão gravadas no nosso canal do YouTube. Então tem lá uma playlist Ser Mentor. Você vai lá e assiste as 32. E se você não fez a autoavaliação, também na descrição, a autoavaliação está aqui para você conhecer as 40 e responder as 40. O resultado dessa avaliação são 3 categorias. Aí você já vai saber, putz, eu tô na categoria top, eu tô em baixa ou eu tô no meio. E a partir disso, alguns convites para você pensar em estratégias para ser realmente se desenvolver como mentor. Então, quando a gente fala sobre se eu consigo expressar o meu desconforto com a quebra de compromissos do mentorado, a gente tem que tomar cuidado com 2 coisas. Uma, fingir que nada aconteceu. Então, o nosso mentorado tinha que fazer uma atividade, ele tinha que trazer uma informação, ele tinha que ter pesquisado alguma coisa, ele tinha que ter chego no horário, enfim, ele assumiu algum compromisso e não fez. Então a gente vai ter uma leva que vai fingir que nada aconteceu, passar a mão na cabeça, é assim mesmo, a vida tá difícil. A gente vai ter uma outra leva que vai assumir o pai crítico e falar, você é um irresponsável, que palhaçada é essa, você pensa que eu sou moleque, e Como vocês já devem ter percebido até pelo meu tom de voz, nenhuma das 2 pontas vai ajudar o nosso mentorado. Faz fingir que nada aconteceu, vai forçar a ele não entender, não assumir, não entender as consequências do seu ato, e entrar numa de pai crítico, você saiu totalmente do seu papel de mentor e muitas vezes você está dando para ele mais do mesmo que ele tem do chefe, do pai, da esposa, do marido, sei lá de quem. Então, lidar com isso é a gente mostrar primeiramente para o nosso mentorado que tudo tem causa e consequência. Então, inclusive que talvez o que ele não está gostando na carreira dele seja uma consequência desse comportamento. No segundo momento, mostrar que aquilo que aconteceu vai impactar no nosso encontro de hoje. Então, se você tivesse feito pre-work, se você tivesse feito essa pesquisa, nós poderíamos ser muito mais profundos e amplos na nossa conversa de hoje.
Então, na nossa conversa de hoje, a gente vai ter um aproveitamento menor por conta disso. A ideia não é fazer o nosso mentorado se sentir enfim, eu ia falar uma coisa que não pode falar em YouTube. Se sentir mal, sair com culpa. Não é para ele sair de lá com raiva de você ou sair de lá incólume, não. É importante ele entender que tudo tem consequência. Então, eu costumo dizer para os nossos alunos da formação, até o bolo que a gente toma do mentorado tem que ser transformado em aprendizado, não pode passar em branco. Então, não é uma questão de punir, não é uma questão de gerar culpa, mas também não é uma questão de colocar no colo e falar, ai meu Deus, realmente, tadinho, eu sei, a vida tá difícil, porque isso não vai colaborar com o papel, com o crescimento do nosso mentorado e não é nosso papel também. Então, aqui, vamos lá, voltar aqui. Que nota você responderia? Aproveita e coloca aí nos comentários. A pergunta é, consigo expressar o meu desconforto com a quebra de compromisso do mentorado? Então, assim, você vai ter que definir uma estratégia para lidar com tudo isso. Então, se você tá aqui, se você consegue lidar, ok, nota 5. Se você fala, cara, não sei, porque ou eu me calo, ou eu vou ficar com vontade de dar um safanão, um chacoalho no meu mentorado. Então, a gente vai definir estratégias. Não é uma ou outra característica aqui que vai falar assim, meu, você não serve para ser mentor. Por isso que são 40 características, você tem que ler as 40 e ir olhando o que você precisa melhorar, tá bom? Então, bom, vou agradecer a sua companhia até aqui. Comenta, deixa aqui as suas sugestões. As críticas também são bem-vindas, fazem parte da jornada de um mentor. Não assinou o canal, assina. Agradeço sua companhia até aqui. E vou terminar fazendo um voto muito especial. Que você faça boas escolhas, pois os seus resultados e dos seus mentorados dependerão dela. Até amanhã.